boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para você que não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Euquias. E aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. Sejam bem-vindos! Pessoal, o tema da nossa live de hoje é exatamente sobre o assunto comunicação. Dentro desse assunto comunicação, hoje nós trouxemos aqui para vocês 5 erros de comunicação que provavelmente você comete no seu casamento. Conforme a gente for falando, se você comete ou já cometeu esse erro, deixa aqui nos comentários, sim, já cometi, pra gente saber, né, amor? Exatamente. A nossa ideia aqui é tentar trazer uma certa clareza para uma ideia que todo mundo tem, que, eu tenho que melhorar na comunicação do meu casamento. No final das contas, eu sei que tem um problema aqui em casa, que é eu não consigo me comunicar direito, só que às vezes a gente não consegue nem enxergar qual é exatamente esse problema dentro da comunicação. E com base nisso, a gente está trazendo aqui 5 grandes erros que acabam acontecendo dentro da sua casa e na sua comunicação e que, ao dar nome a esses erros, você tem a possibilidade de corrigi-los, né? O primeiro erro, o monólogo coletivo. Meu Deus do céu, o que você quer dizer com isso aí? O monólogo coletivo é exatamente aquele momento que você começa a discutir com seu esposo, ou vai falar alguma coisa com seu esposo ou com sua esposa, e no meio dessa conversa, você não escuta o que ele está falando, e ao mesmo tempo, ele também não te escuta. Apesar de serem 2 pessoas falando, cada um só se escuta. E aí, eu quis dizer, como é que eu faço para perceber se isso realmente está acontecendo aqui dentro de casa? É simples. Muito provavelmente deve acontecer no meio da conversa de vocês simplesmente ficarem repetindo a mesma argumentação, repetindo a mesma coisa, como se o outro tivesse algum problema de audição. É isso mesmo. Né? Então você repete ali, não, é isso, mas é lógico que o outro já ouviu o que você falou. Só que no final das contas, como nenhum de vocês está aberto ou pronto para ouvir o que o outro está falando e você simplesmente quer se fazer ouvir, então no final das contas vocês não conversam. Por isso é um monólogo coletivo. E geralmente o que a gente fala aqui em casa? Quando a gente não compreende um ao outro, mesmo sendo um ou outro achando que está sendo claro, a gente sempre fala: você utilizou palavras que eu conheço, mas eu não consegui compreender o que você quis dizer. Você quis dizer isso? Então essa é uma boa estratégia para você poder realmente perceber se aquilo que você entendeu é exatamente o que o seu esposo ou a sua esposa quis passar de mensagem para você. Exatamente. Essa frase que a Paty falou é uma frase que é extremamente simples, mas é uma frase que você consegue trazer para aquele ambiente a demonstração clara que você quer entender o que o outro está falando, mas que você simplesmente não conseguiu. E isso não tem nenhum problema. Ninguém é obrigado a entender de primeiro o que o outro pensa ou o que o outro tentou expressar, né? Essa interpretação ela acaba vindo com o tempo, mas você pode ser mais claro. Você pode virar para a pessoa e falar: olha, eu não entendi direito, por favor, repita. Foi isso que você quis dizer. Então, ter uma frase já pronta para esse tipo de coisa facilita muito no diálogo, né? E a gente vai para o segundo erro aqui, que acontece muito, aquele problema que fica se repetindo aí dentro do seu casamento na hora que você vai conversar. Muitas vezes a gente fala aqui que fazer perguntas para o seu esposo ou para a sua esposa fortalece e aprofunda a relação de vocês. Só que aí você começa a fazer determinadas perguntas e não consegue enxergar como isso está melhorando na relação de vocês. Por quê? Porque quando você faz perguntas onde as respostas são simplesmente sim e não, ou seja, respostas muito objetivas e curtas... Ou quando você responde sim e não, né, amor? Exatamente. Esse tipo de diálogo, ele não aprofunda na relação de vocês. Ele não gera uma conexão mais eficiente, por assim dizer. Por quê? Porque é extremamente raso, né? Então você responde sim ou não. Então, eu passei um tempão conversando. Tá, mas se todas as perguntas ou todas as respostas eram sim e não, dificilmente vocês vão conseguir ter um aprofundamento no conhecimento entre um e o outro, né? Em que momento que isso mais acontece? Justamente quando o casal está utilizando o celular ou está na frente da televisão. Perfeito. Quando está conversando. Sim, não, nem presta atenção. Muitas vezes isso acontece aqui também. E aí, qual foi a medida que a gente adotou? Está te incomodando eu usar o celular? Está te incomodando eu estar na frente da TV? A gente pausa a TV, a gente deixa o celular de lado e vai conversar. Porque às vezes são conversas triviais, ok, mas elas também fazem parte do diálogo do casal. E se são conversas importantes,
piorou você estar na frente da televisão com o celular na mão. Fica um completo descaso com o outro. Então é necessário a gente corrigir esse erro de comunicação, porque a partir do momento que eu demonstro pro outro que ele tem prioridade quando o assunto é celular ou televisão, ou quando o assunto é qualquer outra coisa que possa me chamar a atenção, ele também vai tender a me dar mais atenção em situações semelhantes. Perfeito. Você usou um termo aí que acho que resume bem essa condição, que é prioridade. Você ter a capacidade de priorizar o que deve ser priorizado, isso demonstra uma certa maturidade dentro do relacionamento. Então, é evidente que todo mundo tem alguma coisa para assistir no celular, sempre tem alguma coisa para a gente ver, uma coisa engraçada que aparentemente é mais importante do que qualquer injeção de saco, né, por assim dizer. Só que, na verdade, você tem que pensar o seguinte: se você for ficar no celular o tempo todo, enquanto ainda tem alguma coisa a ser vista, você nunca vai ter tempo para mais nada na sua vida. É infinito, não acaba, né, amor? Exatamente. Hoje em dia, a quantidade de conteúdos que nós temos à disposição, com um simples rolar de dedo, né, é infinito. Antigamente, você tinha... Eu falo isso muito com a Paty. Antigamente, quando você não tinha internet, você tinha uma limitação de produto mesmo. Então, e de interrupções, né, amor? Exato, mas assim, do próprio produto. Então vamos supor, eu gosto muito de filme. Então você tinha o horário certinho que tinha filme na TV. Então naquele momento ali que acabava o filme, você tinha que esperar mais não sei quantas horas para poder assistir um outro filme. Hoje você emenda Netflix, Prime, Apple TV, YouTube, Instagram. Você vai emendando uma coisa na outra e quando você vê, simplesmente acabou o dia. E aí, cabe a nós, simplesmente, termos a consciência de que, em algum momento, vamos ter que dizer não para algo que realmente gostamos. Não é simplesmente, eu só vou parar de ver quando tiver alguma coisa que eu não goste. Não, sempre vai ter alguma coisa que você goste. Mas cabe a você demonstrar o que é prioridade na sua vida. Da mesma forma que você levanta cedo, vai trabalhar, demonstrando a prioridade em ganhar o sustento, você também tem que demonstrar que o seu esposo, a sua esposa é prioridade na sua vida no momento que você está ali no lazer, por assim dizer, e você vai deixar o celular de lado para poder conversar com a pessoa. Qual a forma simples de fazer isso? Foi o que a Paty falou. Você pergunta. Mexer no celular que está te incomodando, porque, querendo ou não, hoje em dia a nossa cultura mudou um pouco. Antigamente, conversar com alguém mexendo no celular era extremamente ofensivo. Falta de educação. Hoje em dia passa fácil. Então, basta você simplesmente perguntar: do jeito que eu estou aqui vendo TV ou mexendo no celular, te incomoda para você tratar sobre esse assunto comigo? Incomoda. Então, dê um pause. Pronto. E principalmente hoje em dia, que é fácil, né? Retomar, né? Exato. O vídeo você não perde, porque você coloca, você salva, você faz qualquer coisa. E o filme também você pausa. Então, dê pause, porque é muito mais fácil dar pause nessa tecnologia do que dar pause no seu esposo, na sua esposa, né? É isso. Próximo erro de comunicação. Exatamente. Terceiro erro, eu chamo aqui de companheirismo em ação. O que é isso, basicamente? Sabe quando você vê seu esposo, a sua esposa numa determinada situação e você fala assim: caramba, não era para isso tudo. Eu não sei por que ela está irritada, não sei por que ele está irritado, ele não tinha que estar estressado com esse tipo de coisa. Encarar essa situação dessa forma e tentar estabelecer um diálogo já traz um certo problema. Por quê? O fato é que a pessoa está estressada, ou que a pessoa está triste, que a pessoa está chorosa, não importa. Aquilo ali já é um fato, ela já está nessa condição. Simplesmente tentar negar essa condição para estabelecer uma conversa já te coloca numa situação de perda. Não vai resolver. Exatamente. Então eu viro para a parte e falo assim: você não tem que estar estressada. Ela já está. Então, assim, começar a conversa a partir do reconhecimento da situação me coloca em um outro patamar para poder conversar. Ou seja, eu já sei que ela está estressada. O que eu posso fazer a partir dali? Como que eu posso lidar com determinadas conversas a partir da condição de estresse que ela já está? Não adianta simplesmente virar para ela e falar: você tem que desestressar, você tem que deixar de estar estressado. Isso aí é igual virar para a pessoa e falar bem assim: não fica nervosa não. Normalmente, quando você fala para alguém não ficar nervoso, muito provavelmente a pessoa já está nervosa. E aumenta o estresse. Exato. E até hoje eu nunca ouvi falar de alguém que você vira para a pessoa está nervosa e fala assim: não fica nervosa não. A pessoa falou: nossa, é mesmo, né? Ufa, passou. Eu não lembro, né? Assim, ninguém nunca me falou de uma situação onde tenha realmente funcionado essa frase. Então, seguir a partir dali, já considerar isso como um determinado fato,
para que a gente possa realmente lidar com aquela situação, nos coloca em uma posição de vantagem. E o que eu explico melhor isso aí, dê um exemplo prático disso aí. Pensemos da seguinte forma. Quando alguém está longe e você tem que falar com aquela pessoa, você não simplesmente fala bem assim, não, vem aqui para perto. Não, o que você faz? Se a pessoa está longe, você grita, não é isso? Então, vamos supor que cada um esteja num ponto, vocês estejam no campo de futebol e cada um no ponto mais extremo, né? Você está numa lateral, a pessoa está na outra lateral. Você não vai falar baixinho, falando, olha, vem pra cá. Não, você vai gritar, por quê? Porque naquele espaço ali é o jeito natural que você tem de primeiro gerar uma aproximação e depois tratar... Trazer a mensagem, né? E depois passar a mensagem. Ilkes, então você está falando que dentro da minha casa é para eu gritar? Não, pelo amor de Deus, não vai fazer um negócio desse. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, considere a situação atual. Qual a situação atual? A minha esposa está chorosa, o meu esposo está estressado. Parta dali. Não simplesmente vire e fale assim, olha, engole o choro. Você não devia estar assim. Engula o choro e você não tinha que estar estressado. Não, já está. Então, ter essa empatia, se colocar nessa condição onde o fato já está acontecendo, te coloca numa condição um pouco mais inteligente na hora de conversar. Por quê? Você já vai conversar a partir daquela situação. Você não vai simplesmente desconsiderar o que está acontecendo para tentar conversar num ambiente ideal. Não, você já vai levar isso em consideração. Então, determinadas palavras que você ia falar se fosse um ambiente, se aquela pessoa não estivesse estressada, você não vai falar. Então, é isso, é já considerar a partir dali. Então, quando você não considera, você comete esse erro aqui. E como é que você pode também fazer para começar a conversar se está num ambiente de estresse ou de incômodo um do outro aí? É afirmar, validar aquele sentimento da pessoa. Então, você pode virar e falar assim, amor, eu sei que você está estressado com isso. Amor, eu sei que você está chateado, que você está chateada, mas a gente precisa conversar sobre esse assunto nesse sentido, porque a gente precisa melhorar isso e aquilo. Ou, amor, eu compreendo que você não está se sentindo bem, mas esse assunto é importante a gente resolver. Foi um mal entendido, eu me expressei assim, eu te peço desculpas e a partir daí você começa a resolver aquela situação. Ó, nossa amiga aqui na live, um grande beijo pra você, Cecília. E aí a gente vai pro nosso quarto erro aqui. Nosso quarto erro é exatamente o lema de novo. Meu Deus do céu, o que é isso? Quando você vai conversar, e aí você escuta ali o problema, a pessoa acaba de falar o que aconteceu, você já está pronto para dar o conselho. Aí você vai dar o conselho e a pessoa simplesmente não valoriza seu conselho. Meu Deus do céu, como essa pessoa é ingrata. Eu estou falando aqui, estou dando minha opinião e essa pessoa não valoriza. Qual o grande problema disso? Que é exatamente esse dilema aqui. Esse dilema, basicamente, ele diz o seguinte, compreender vem antes de aconselhar. Então, você não vem aconselhando, mesmo que você já esteja com a resposta pronta. Não, eu sei, eu tenho a solução desse problema. Não, primeiro você vai compreender o que a pessoa tem a dizer, você vai compreender exatamente qual a situação do seu esposo ou da sua esposa, e aí depois você vem com sua opinião. Né? Infelizmente, nós não somos assim. Né? A gente tem aquela tendência de falar bem assim, a pessoa fala, tô com dor de cabeça, você fala bem assim, isso é porque você bebeu pouca água. Então, não, mas espera lá, não é porque eu tô com diadema, não. Isso é pouca água, certeza. Calma aí que eu já vou pegar água. É lógico que esse é um exemplo simples, mas no dia a dia a gente acaba fazendo muito disso, né? O seu esposo, a sua esposa acaba querendo compartilhar uma determinada situação, vai contar algo que estressou e você já tem a resposta pronta. Lá no trabalho tá acontecendo tal coisa. Não fala mais com ele, não fala mais com ela. Entendeu? E, infelizmente, não é assim. Né? A vida, ela requer de nós uma temperança, né, muito maior. Ela requer de nós uma certa maturidade, sabedoria em saber conduzir determinadas situações. E parte dessas situações também é saber ouvir um pouco mais, compreender antes de falar. Né? E uma forma que você pode se atentar melhor a isso é perguntando, amor, como é que eu posso te ajudar a resolver isso? Isso a gente faz muito aqui, né, amor? Como é que eu posso te ajudar a resolver isso aí? Muitas vezes a pessoa que tá do outro lado, ela só quer desabafar. Ela só quer relatar um pedaço do dia com você. Ela não tá procurando uma forma de resolver o problema com você ou que você traga uma solução, entende? Ela só quer se conectar, como? Mostrando uma fragilidade, uma inquietude, algo que tá tirando ela do sério. Então, às vezes, ela só tá querendo dividir. E aí você interrompe esse momento dela de conexão com você justamente porque você quer mostrar uma resolutividade para aquele problema apresentado sem nem terminar de ouvir o que a pessoa quer. Então, na dúvida, pergunte, amor, como é que eu posso te ajudar? Você quer me ajuda para tentar resolver isso aí?
Então você só vai responder, não quero não tenho o que fazer não. Eu só tô te contando porque eu quero desabafar. Vocês vão ver que isso é muito comum. Eu pergunto muito isso aqui. Porque a minha tendência, e aí eu já falo que a minha condição... De todos esses problemas aqui, eu acho que o que mais me pega é esse aqui. Então, às vezes, a Paty vem, ela me apresenta uma determinada situação, eu já tô aqui com a resposta. Eu só tô esperando ela respirar. Na hora que ela for respirar, eu já começo a falar. Então, normalmente eu tomo esse cuidado aqui. Por quê? Porque eu tenho isso aqui muito aflorado em mim. Que é o quê? Ela vai trazer o problema e eu sou o solucionador do problema. E muitas vezes ele pergunta, né, amor? Exato. Só que aí eu pergunto, né? Aí eu pergunto, não, é só para ser ouvinte? É só para... Entendeu? E muitas vezes eu respondo sim, não tenho o que você fazer não, só tô relatando. Entendeu? Exato. E assim a gente vai conseguindo adequar, né? Mesmo, é lógico que algumas vezes eu ainda acabo falando mesmo, e aí depois que eu me dou conta que eu já falei, mas assim, a gente vai sempre tentando aplicar isso da melhor forma. Todos esses erros aqui, eles acabam acontecendo, uma vez ou outra acaba acontecendo, né? Dentro de cada relacionamento. Mas cabe a nós estarmos mais atentos, né? Para a gente saber que isso primeiro, que entender que isso é um erro, e segundo, ao compreender que é um erro, a gente pode também tomar determinadas medidas para que eles acabem diminuindo a frequência, né? Perfeito. E aí a gente vai para o nosso quinto e último já, que é amor em meio ao conflito. E o que é isso? Como assim? Sabe quando você tem aquela verdade dura que você tem que falar para o seu esposo, que você tem que falar para a sua esposa, não, ele tem que ouvir isso aqui? Então eu vou te falar uma coisa. Boa parte da sua comunicação não está funcionando se o primeiro pensamento que você tem ao trazer determinadas verdades, determinadas coisas que o seu esposo, que a sua esposa tem que ouvir, se o primeiro pensamento é que há uma necessidade de ouvir de qualquer jeito, isso vai gerar um problema na comunicação entre vocês. Por quê? Porque toda fala que você vai trazer, seja ela uma fala suave, seja ela uma fala que vai gerar um incômodo, ela sempre tem que vir recheada de amor e respeito. Se você vai conversar com seu esposo, se você vai conversar com sua esposa e você não consegue estabelecer, demonstrar que você o ama em primeiro plano, que você o respeita em primeiro plano, pode ter certeza que a chance dessa sua conversa ser frutífera é mínima. E o pior de tudo, a gente tem que lembrar que somos seres que nós criamos hábitos. E esses hábitos nós criamos tanto hábitos bons como hábitos ruins. Então, quando eu passo a ter o costume de falar de forma grosseira, de forma rude com a minha esposa, gritando, ou com o meu esposo, exato, você cria um hábito. Infelizmente, aquilo ali passa a fazer parte de vocês. E isso é muito triste, né? Isso acaba sendo muito ruim. Porque no final das contas, a gente tem que lembrar que esse relacionamento, o casamento, é um relacionamento mais profundo que nós temos aqui na face da Terra. É aquele relacionamento onde duas pessoas escolheram outros seres imperfeitos e mesmo com essas imperfeições, eles decidiram caminhar juntos. E se você pensou, nossa, que bosta, né? De profundidade é essa? Se esse é o relacionamento mais profundo que eu tenho, não quero nem saber qual é o raso, há um problema no seu casamento que você precisa corrigir. Exatamente. É evidente que o casamento, ele não se apresenta pronto, né? A gente tem uma ideia, às vezes muito da ficção, que é aquele negócio assim, você aceita essa mulher, você aceita esse homem? Sim. E aí o casamento nasce pronto já como uma obra acabada, como se fosse um carro pronto para sair para a viagem. Só que não é assim. Na verdade, naquele momento do sim ou naquele momento do pedido, dali se inicia a construção desse carro que será o grande veículo da viagem de vocês. O casamento, na verdade, ele se inicia nessas pequenas decisões que vão sendo pequenas peças que vão sendo montadas. Então, quando eu tenho que lembrar o tempo todo que eu tenho que demonstrar respeito, eu tenho que demonstrar amor, por quê? Porque é o mínimo que ela merece. Ela merece porque ela é sua esposa? Não, ela merece porque ela é filha do Deus Altíssimo. Então, a gente sempre faz essa conexão para que a nossa referência esteja no lugar certo. Por quê? Porque se a referência for única e exclusivamente porque ela é uma boa esposa ou porque ele é um bom marido, no dia que ele pisar na bola, porque infelizmente em algum momento ele vai gerar descontentamento, em algum momento ele vai machucar seu coração, afinal de contas, aquelas pessoas que estão mais próximas do nosso coração são exatamente as pessoas que têm maior chance de nos machucar.
Por quê? Porque estamos mais prontos, né? Temos uma expectativa maior, essa pessoa tem um acesso maior a nós, né? Então, quem tem maior acesso tem maior oportunidade também de nos machucar. Então, como são pessoas falhas, em algum momento essa pessoa vai gerar esse descontentamento. Se a nossa referência é única e exclusivamente naquilo que aquela pessoa merece, em algum momento chegaremos à conclusão que essa pessoa não nos merece mais. Então, o casamento não deve prosseguir mais. Por quê? Porque essa é uma pessoa que está pisando na bola, essa é uma pessoa que pisou na bola. Só que, desculpa, amor. Mas a partir do momento que a gente lembra que a nossa referência é Deus, mesmo essa pessoa tendo pisado na bola, ela não deixou de ser filha de Deus. Ele não deixou de ser filho de Deus. É evidente que isso não diminui em nós não diminui em nós a dificuldade que temos de perdoar determinadas coisas. Mas, mesmo assim, sabemos que outras coisas, que o perdão, mesmo sendo uma coisa difícil, ele tem que ser uma coisa presente no nosso dia a dia. Tem que ser algo natural. Exatamente. Então, quando a gente pensa na ideia de trazer a verdade para a vida do nosso esposo ou da nossa esposa, a gente tem que lembrar que no meio dessa verdade tem que ter o recheio amor e respeito. Pessoal, alguma dúvida sobre o conteúdo? Alguma questão aí que vocês queiram apresentar? Geralmente, gente, o que a gente faz? A gente passa o conteúdo para vocês e volta lendo os comentários, lendo as perguntas, para a gente não interromper, porque quem vai entrando na live, ela muitas vezes não sabe o que é, qual é o contexto que a gente fez ali. Se a gente interrompe, fica difícil retomar, tá? Mas a gente sempre volta ao final lendo as informações. A Bruna escreveu aqui, amor, pra gente. Deixa eu ver se foi ela mesma. Ela escreveu que o esposo dela é muito grosso. Cadê? Meu esposo é muito grosso. Pois é. Essa questão, vira e mexe a gente recebe... Pode falar. Vira e mexe a gente recebe, né, alguns apontamentos em relação ao trato, né? Ao trato do esposo, da esposa, né? A gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro, a gente pode fazer uma comparação de como era esse trato antes do casamento, né? Então, ali, no momento de conquista, como é que era esse trato? Já era um trato mais desse jeito. Então, porque qual é o problema? Quando a gente está no momento de crise no nosso casamento, a gente passa a interpretar as mesmas coisas de formas diferentes. E o que é isso? Explique melhor. Vou dar um exemplo. Se o meu relacionamento com a Paty está muito bom, então eu vou virar e vou falar bem assim, nossa, a Paty é extremamente comunicativa. A gente conversa muito, né? Agora, se o nosso relacionamento está muito ruim, eu vou falar bem assim, nossa, a Paty não para de falar. Reclama demais. Exato. Perceba que é a mesma situação. Ou seja, eu pego a mesma característica e agora eu avalio conforme o momento que eu vivo. E o que é isso? Como assim, então, em relação à forma que o marido fala? Inicialmente, pode ser que existem vários homens que a gente muitas vezes fala de forma rústica. Nossa, seco, ele é né? mais seco. Mas isso por quê? Porque o coração está cheio de amor, vocês estão vivendo aquele bom momento, então ele fala, ele é um pouco frio, mas ele é extremamente rústico, ele é muito seco. Aí no momento de crise ele vira o quê? Ele vira grosso. Então, as mesmas coisas que ele falava, agora soam diferente, por quê? Porque o ambiente de vocês já está um ambiente diferente. Então, cabe nesse momento, quando a gente vai fazer essa avaliação, se o esposo ou a esposa acaba falando ou trazendo determinadas coisas que agora geram incômodo, se o que na verdade mudou não foi exatamente a forma que a pessoa falou, mas a nossa forma de receber isso. Entenda, não estou falando que o esposo não é grosso ou não. Só estou falando que, às vezes, essa grosseria já vinha de antes, né? E pode ser que seu esposo sempre tenha sido grosso mesmo e você demorou a se atentar. Exatamente. Então é necessário corrigir. A gente não pode, né, deixar que os maus tratos, o desrespeito, a falta de inteligência ao falar contamine a nossa relação, porque isso vai repercutir, né, gente? Exatamente. Mas aí perceba que existe uma diferença, uma dificuldade muito maior de um para o outro, né? Então, por exemplo, se ele já era desse jeito antes, essa mudança ela vai exigir muito mais de você. E ao mesmo tempo vai exigir muito mais uma paciência muito maior também. Lapidar, né? Vai levar um pouco de tempo, né? Exato. Agora, se é uma situação que surgiu depois, vocês podem tentar melhorar, né? A Joyce perguntando aqui se as aulas ficam salvas. Joyce, meu amor, boa noite. Ficam salvas, sim. Todos os dias a gente tá deixando as lives salvas, tá bom? Isso mesmo. Então, elas vão ficando salvas, sim. Gente, deixa eu ver se tem mais dúvidas. Não temos.
Pessoal, uma boa noite, um bom descanso pra vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Aqui, Até mais, tá bom? pessoal. Tchau, tchau.